Senhor, mais um domingo do Senhor em que Deus nos dá esse privilégio de podermos nos reunir como igreja para estudarmos a palavra de Deus. Sem delongas, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí no livro do profeta Malaquias. Vamos continuar então os nossos estudos no livro do profeta Malaquias, seguindo aí, como já expliquei para os irmãos, a série baseada nos profetas pós-exílicos, tá bom? Tirei aí não posso falar no sabático, né? Como é que chama isso aí? Um mês sabático, não sei. Uma descansada, né? E estavam rolando os boatos aí que os irmãos estavam enjoados de ouvir o pastor Rives. Brincadeira. Aí eu vim salvar aqui os irmãos, né? Brincadeira, meus irmãos. É muito bom ouvir o reverendo Rives aí também pregar a palavra de Deus. Então, nós já falamos alguma coisa sobre o capítulo 1. Nós vamos ler ainda no capítulo 1, a partir do verso de número 6. E se atente para a leitura da palavra, porque basta uma leitura superficial deste texto, nós já somos poderosamente edificados pela palavra de Deus. Versículo 6 do capítulo 1 do profeta Malaquias. Está escrito assim: o filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós. Ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis animais cegos para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos? Agora, pois, eu suplico, pedi a Deus que ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos. Aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos? Quem há também entre vós que feche as portas por nada e não acenda em vão o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: eis aqui, que canseira! E o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado, o coxo e o enfermo. Ainda assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso das vossas mãos? Diz o Senhor dos Exércitos. Pois seja maldito o enganador. Escute isso, irmãos. Que tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é temível entre os gentios. Ó Deus, nós lemos a tua palavra, dá-nos um coração disposto, inclinado a ouvi-la e refletir sobre essas verdades que lemos aqui. Não nos deixe ser apenas ouvintes, mas que a tua palavra encha o nosso coração e transforme a nossa vida de maneira que nós pratiquemos a sua palavra, Senhor. O Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso mestre, é o Senhor quem nos pastoreia, nos guia, e é o Senhor quem instrui e ensina o seu povo. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Meus irmãos, como eu já destaquei aqui para os irmãos, nós já iniciamos esta série, falamos em Ageu,
né? Jornada bastante longa. Depois expusemos versículo por versículo do profeta Zacarias. E espero que tenha sido proveitoso para os irmãos, porque para mim foi. Iniciamos mês retrasado o profeta Malaquias. E fizemos as considerações contextuais iniciais deste livro, que são importantes para que a gente possa compreender o contexto, o momento em que essas palavras foram ditas e registradas para nós. Para os irmãos que ainda estão um pouco perdidos em relação a essa exposição, os irmãos podem consultar lá no YouTube, tem lá o primeiro sermão, do versículo 1 até o versículo 5, em que nós destacamos o amor de Deus para com Israel. Malaquias, como eu já expliquei para os irmãos, é um dos profetas pós-exílicos, então ele tinha também a incumbência de estimular e exortar o povo que havia voltado do cativeiro da Babilônia após os 70 anos profetizados pelo profeta Jeremias, e eles estavam agora com a incumbência e a responsabilidade de reconstruir não só o templo de Jerusalém, que era um elemento importantíssimo para o culto judaico, como também toda a cidade de Jerusalém, porque Jerusalém era para os judeus uma cidade-templo. Toda a religião judaica estava ali, vivia nesta circunferência geográfica que estava ali consubstanciada na cidade de Jerusalém. Portanto, meus irmãos, após nós vermos então, nos versículos 1 a 5, Deus expressando o seu amor para com Israel e ajustando a percepção deles a respeito da fidelidade de Deus diante deste grande desafio que era reconstruir a cidade e o templo. Nós vamos ver hoje aqui como Deus começa a corrigir inicialmente o culto judaico presente ali nos dias do profeta Malaquias. O texto que nós ora acabamos de ler, se os irmãos prestaram atenção, ele é todo construído com perguntas sugestivas. Nós chamamos isso de perguntas retóricas. Ele é retoricamente construído com essas perguntas que as respostas são óbvias, né? Basta a gente conhecer um pouquinho do que está acontecendo aqui e a gente já sabe quais são as respostas dessas perguntas. Deus, por intermédio do profeta, então registra o texto com essas perguntas para nos ajudar a compreender, a captar, a internalizar então a mensagem do texto. Este texto aqui, os irmãos já devem ter percebido, já devem ter observado, ele foi inicialmente dirigido aos sacerdotes que eram os líderes espirituais do povo de Israel. Eles eram responsáveis pelo culto, eles eram responsáveis para manter a liturgia dentro dos padrões que Deus havia dado a Moisés. Então essa mensagem é dirigida inicialmente a esses líderes. E como eu já expliquei para os irmãos, Malaquias, apesar de ser um dos livros pós-exílicos, ele tem o seu registro um pouco mais tardio do que Ageu e Zacarias. Nós percebemos isso por quê? Porque ao ler Ageu e Zacarias, você percebe no núcleo da mensagem desses dois primeiros profetas, uma mensagem mais de estímulo à reconstrução do templo. Em Malaquias, você percebe Deus mais corrigindo, inclusive com palavras duras, o povo de Israel. Parece que o culto no período do profeta Malaquias, apesar de ser ali o mesmo contexto, já era um registro mais tardio. O culto já havia começado. Os sacerdotes já estavam apresentando o sacrifício. Eles já haviam iniciado todo o processo litúrgico do culto levítico. E Deus então começa a corrigir a maneira que os sacerdotes estavam lidando com este culto que estava sendo apresentado ao Senhor. Então o que nós veremos aqui de maneira resumida para aqueles que gostam de anotar? Nós vamos ver aí Deus então corrigindo este sacrifício. Por isso eu nomeei o sermão como sacrifício sem sacrifício. Então nós vamos ver o sacrifício desonroso do povo de Israel, dos versos 6 a 9. Vamos ver o sacrifício desprezado. Deus despreza o sacrifício do povo, dos versos 10 a 11. E vamos ver o sacrifício dissimulado que o povo de Israel estava oferecendo a Deus, dos versos 12 ao
aos versos 16. Então vamos iniciar aí dos versos 6 a 9, entendendo o sacrifício desonroso que o povo de Israel estava oferecendo a Deus. Olhe, desvie os seus olhos agora para o texto bíblico. Logo no verso 6, o texto inicia aí com uma comparação que o Senhor faz do relacionamento dos pais humanos com os filhos humanos e dos escravos e seus senhores. Deus diz que estes, os pais e os senhores, eles recebem a devida honra dos seus subordinados. Mas Deus, sendo pai e sendo senhor, um pai e um senhor absolutamente perfeito, não estava recebendo a honra devida dos seus filhos e dos seus servos. Aqui, obviamente, se dirigindo ao povo de Israel, especialmente, como já expliquei, aos sacerdotes que eram os líderes do povo. O argumento aqui é do menor para o maior. A ideia é dizer assim, se homens pecadores honram os seus pais, se homens pecadores honram os seus senhores, por que vocês, então, não conseguem honrar a mim, que sou um pai perfeito, que sou um senhor perfeito? Deus contra-argumenta com o povo de Israel. E ainda no mesmo verso, aparece o mesmo recurso retórico que houvera sido usado pelo profeta no versículo 2. Deus faz uma afirmação e em seguida vem uma resposta, que eu poderia dizer que é uma resposta até atrevida do povo de Israel, em forma de uma pergunta. O Senhor, aí na parte B do versículo 6, ele diz que os sacerdotes, eles estão desprezando o nome do Senhor. E eles respondem afrontosamente a Deus, perguntando para Deus, em que nós estamos desprezando o teu nome? Como que dizendo assim, que abobrinha é essa que o Senhor está dizendo? Em que nós estamos desprezando o nome do Senhor? Aparece algo semelhante aí, os irmãos vão ver, no versículo 7, quando o povo pergunta, em que nós temos profanado o Senhor? O Senhor está falando coisa com coisa. Estamos oferecendo culto, estamos oferecendo um sacrifício. Onde está, então, a afronta? Aonde está o desprezo? Aonde está a profanação que o Senhor está alegando existir? E Deus, então, descreve aí no texto que os líderes espirituais, eles estão desonrando o nome de Deus, caminhe comigo, de duas maneiras. A primeira delas é que eles estão oferecendo pão imundo. Os irmãos sabem que um dos utensílios do templo era a mesa dos pães da proposição. Esses pães tinham que ser feitos, fabricados, confeccionados, se é que eu posso dizer assim, dentro das normas que Deus havia estabelecido por Moisés. Deveria ser um pão dirigido pela lei de Moisés. E eles estavam fazendo um pão profanado, um pão imundo. Em outras traduções, prefere aí alimento aviltado. Provavelmente um pão sem a consagração necessária, conforme está registrado em Levítico capítulo 24. O pão era imundo. Em segundo lugar, eles também estavam oferecendo animal imperfeito. Isso aqui é o beabá, os irmãos já sabem muito bem disso. Para ser do agrado de Deus, o animal tinha que ser qualificado, ele tinha que ser perfeito, não podia ter mancha, não podia ter nenhum defeito, senão Deus não aceitaria. E eles estavam oferecendo animal, de acordo com o texto, cego, coxo e doente. Cego, coxo e doente. E Deus pergunta, isso para vocês não é mal? Isso não é mal? Deus aqui, com essa pergunta, ele dá um golpe na consciência moral dos sacerdotes. Em que nós temos profanado? Deus diz, vocês estão oferecendo um pão imundo. Vocês estão oferecendo um animal cego, coxo e doente no meu altar. Isso para vocês não parece algo mal? Deus, então, apela para o povo, dizendo que se eles oferecessem essa qualidade de oferta para os governadores políticos dele, provavelmente se referindo a Zorobabel, que a gente aprendeu lá em Zacarias, Deus pergunta, você acha que eles aceitariam isso de vocês? Se vocês oferecessem isso para os líderes políticos de vocês, vocês acham que eles aceitariam um animal dessa qualidade? Isso está aí no verso 8. E o primeiro bloco, então, irmãos, esse primeiro bloco que nós vemos aí, termina no versículo 9 com uma súplica. A tradução dessa passagem do texto hebraico, ela é bastante difícil.
mas eu procurei colocar aqui no meu esboço a versão linguagem de hoje que nos ajuda a compreender um pouco melhor a tradução, que possivelmente poderia ser assim: agora vocês, sacerdotes, peçam a Deus que tenha compaixão de nós. Mas por que ele deveria atender o pedido de vocês, se vocês fazem coisas dessa natureza? Então esse primeiro bloco aí mostra o sacrifício desonroso que o povo de Israel estava oferecendo a Deus, um sacrifício de pão imundo e um sacrifício de animal defeituoso. Deus então mostra que nem humanos aceitariam essa qualidade de oferta, essa qualidade de culto que eles estavam oferecendo a Deus. Irmãos, deixe-me contextualizar isso aqui. Esse primeiro ponto aqui do nosso texto está apontando para o aspecto subjetivo do nosso culto, o aspecto subjetivo da nossa adoração. Deus, ele tem uma preocupação primariamente com o ofertante em relação à oferta. Apesar do texto atacar diretamente a qualidade da oferta, ele parece demonstrar uma certa vantagem de uma preocupação de Deus com o ofertante. Deus está preocupado primeiro com o coração, com a intenção, com a motivação do ofertante, antes do que com a forma do culto. Perceba a expressão que aparece no verso 8 e também no verso 9. Aparece a expressão aí: aceitará ele a vossa pessoa. Aceitará ele a vossa pessoa. Parece que Deus está conectando aqui a qualidade da oferta com o ofertante. Deus se preocupa, sim, com a motivação do nosso coração. E a tradução literal aí do verso 9 seria algo mais ou menos assim: Deus, quando vocês aparecem diante de Deus com essa natureza de oferta, você acha que ele levantaria o rosto de vocês? É mais ou menos essa a expressão no hebraico. É como se Deus tivesse o ofertante, chegasse com a cabeça baixa, envergonhado, e Deus levantasse o rosto do ofertante, como que dizendo: eu aceito a sua oferta, pode olhar-me nos olhos. É essa a ideia que aparece no texto hebraico. Levantar o rosto, essa é uma linguagem hebraica que mostra este favor de Deus sendo favorável a alguém. É equivalente a Deus tratar alguém com consideração ou aceitar a presença de alguém. Deus estava preocupado com o ofertante em primeiro lugar. Essa é a preocupação inicial de Deus, a intenção subjetiva e as motivações do nosso coração. Isso significa o quê? Que não basta nós levantarmos a mão no culto, não basta a gente bater palma, não basta a gente fazer gestos no culto. Tudo isso para Deus pode ter algum significado. Mas antes de tudo, Deus está olhando para a motivação dos nossos corações. Deus não se engana, ele não pode ser enganado pelas formas vazias e mecânicas do culto. Cantar em voz alta, né? Emocionar-se, todas essas coisas, elas podem enganar os homens. Elas podem demonstrar uma aparente piedade, uma aparente religiosidade. Mas Deus, como nós cantamos aqui, é aquele que sonda os nossos corações. Nós podemos enganar o conselho da igreja, nós podemos enganar a esposa, podemos enganar o marido, podemos enganar o pai, podemos enganar a mãe. A igreja inteira pode achar que você é o homem mais santo do mundo, a mulher mais piedosa do mundo, mas não há como esconder o que está aqui dentro de um Deus que a Bíblia descreve como aquele que tem 7 olhos como chamas de fogo e que esquadrinha, compartimenta cada partícula do nosso coração, de cada intenção dos nossos corações. Deus sabe a qualidade do culto do seu coração aqui. Muitas igrejas se perdem nisso. Se perdem com barulho, se perdem com movimento, se perdem com multidões, se perdem com espetáculo, como se isso de alguma maneira pudesse atrair, né? Eu já vi alguns pregadores carismáticos dizerem assim: faça barulho, né? Chame a atenção de Deus, faça alguma coisa para chamar a atenção de Deus. Como se Deus fosse persuadido por esse tipo de coisa. Deus conhece a intenção do nosso coração. O texto que nós lemos de Isaías aqui é: vocês se aproximam de mim apenas com os lábios, mas o vosso coração está
distante de mim. Deus, então, demonstra uma certa vantagem que o aspecto subjetivo do culto tem em relação ao aspecto objetivo. A segunda coisa que nós aprendemos nesse primeiro bloco aqui é que Deus censura o povo fazendo uma comparação. Ele diz, vocês acham que os governadores de vocês aceitariam esse tipo de culto? Vocês acham que os líderes de vocês receberiam essa qualidade de oferta, como já destaquei para os irmãos? Deus estava demonstrando, observe isso aqui, irmãos, que o povo de Israel, eles estavam empreendendo maior esforço nas suas causas pessoais, como nós vemos no profeta Ageu, construindo as suas casas, do que necessariamente com o culto. A qualidade do culto estava sendo de qualquer jeito. Irmãos, pense comigo. Pense comigo. Se eu e você, se nós empreendêssemos o mesmo esforço que nós empreendemos nas nossas causas pessoais, no culto ao Senhor, as coisas seriam bem diferentes. Né? Se os jovens e adolescentes estudassem teologia como estudam matemática, geografia, biologia e tantas outras coisas, né? Estou dizendo que não deve estudar, irmãos. Estou dizendo que é uma comparação. As coisas seriam diferentes. Se nós nos dedicássemos para Deus, como nos dedicamos ao nosso trabalho, em busca das riquezas dessa terra, o nosso culto seria diferente. Se nós tivéssemos a mesma disposição que temos para acordar cedo para trabalhar, para buscar o pão diário, para acordar cedo, para orar, ler a Bíblia, ou até mesmo para vir para a escola dominical, domingo pela manhã, com certeza isso seria mais agradável a Deus. Deus então censura esse tipo de oferta desonrosa que muitas vezes nós estamos apresentando diante de Deus. A verdade é que esse texto nos ensina que estamos apresentando a Deus um culto que não o agrada. Um culto que está defeituoso. Talvez a forma esteja correta. Talvez a forma esteja correta. Toda a liturgia está correta. Lemos o nosso credo apostólico. Cantamos louvores literalmente bíblicos. O sermão é expositivo, versículo por versículo. A busca pelo texto hebraico para consultar o que o texto de fato está dizendo. Talvez toda a forma esteja perfeita. Estou pregando de blazer. Nem tirei o blazer para pregar, pastor. Está tudo perfeito. Mas e o coração? Mas e o coração? O seu coração ainda queima, como os discípulos no caminho de Emaús, ao ouvir as palavras de Jesus? O seu coração ainda ama Jesus? O seu coração ama a Deus? Você está aqui? Você saiu de casa hoje dizendo, eu estou indo para a casa de Deus, como o salmista dizia, né? Com alegria, salmodiando no meio do caminho, cantando. Nós viemos no carro hoje cantando, ouvindo as músicas do Diante do Trono, lá da minha época, né? Coisa antiga. Viemos louvando a Deus. Será que nós estamos com o nosso coração de fato diante do altar do Senhor? Esse é o primeiro ensino do bloco que nós lemos. Em segundo lugar, nós vemos o sacrifício que Deus despreza, o sacrifício desprezado. Versos 10 e 11. Olhe para a Escritura Sagrada. O segundo bloco vai iniciar no verso 10, irmãos. E a minha tradução aqui é um pouco obscura nesse texto, mas a ARA, que é a versão de vocês, ela traz uma tradução mais simples. E a ideia aí é mais ou menos essa. Escute isso aqui, aperta o cinto aí. Diga para o seu irmão que está ao seu lado, brincadeira, não precisa dizer não, mas aperta o cinto aí. Diz assim o texto: tomara houvesse entre vós quem fechasse as portas para que não acendesses de balde o fogo do meu altar. Olha isso, irmãos. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, e nem aceitarei da vossa mão a oferta deleitável. Estamos diante de algo bastante curioso aqui, como eu destaquei para os irmãos. É um erro, uma ingenuidade da nossa parte, achar que Deus prefere algo mal feito do que o nada. Eu vou repetir, irmãos. Eu acho que você não prestou atenção. É um erro da nossa parte, uma ingenuidade, algo simplista da nossa parte, pelo menos baseado nesse texto, achar que Deus prefere algo mal feito do que o nada.
Esse texto aqui está nos ensinando, pastor, pasmem os irmãos, né? Pasmem os irmãos, que Deus prefere o nada do que algo mal feito para ele. O texto está dizendo aí que Deus prefere que as portas do templo fossem fechadas do que um sacrifício com essa qualidade. Deus diz assim, não tem ninguém entre vocês aí, ninguém é corajoso o suficiente para fechar a porta desse templo aí? Irmãos, estamos falando do templo de Deus, algo que era importantíssimo para Deus. E Deus está dizendo, eu prefiro essas portas fechadas, eu prefiro essas portas cerradas, do que um culto desse jeito. Um culto imperfeito, um culto sem a motivação correta e com animais com essa qualidade. O verso 11 aí traz uma ideia que inicialmente parece até um pouco desconexa com os versículos anteriores. Deus declara que apesar de ele estar desgostoso da nação de Israel, o seu nome, apesar disso, seria engrandecido entre os gentios, entre nações pagãs. Observe as expressões aí do nascente ao poente, que literalmente no hebraico traz a ideia de leste a oeste. Deus seria cultuado entre pagãos. Mas o texto diz que ele seria cultuado? Diz sim. Veja as palavras, incenso, oferta pura, que os gentios ofereceriam a Deus. E isso, na antiga aliança, era algo substancialmente estranho para o judeu. Nós somos o povo eleito. Nós reconstruímos o templo. Nós estamos oferecendo sacrifício. O Senhor vem dizer que gentios, pagãos vão oferecer incenso e oferta pura para ti? O que está acontecendo? Deus estava, irmãos, rejeitando, cerrando os céus diante do povo de Israel por causa da qualidade da oferta que eles estavam apresentando diante de Deus. Eu vou repetir. É uma ingenuidade da nossa parte achar que Deus prefere algo mal feito do que o nada. Esse segundo ponto aqui mostra como Deus despreza o sacrifício do povo. Eles se entendiam como o povo do pacto e se orgulhavam diante disso. Achavam que Deus não era capaz de rejeitá-los, porque eles eram descendentes genéticos de Abraão. Nós somos seu povo. Deus precisa de nós. E Deus diz, de maneira nenhuma. Como diz João Batista, até das pedras eu posso suscitar descendentes e filhos de Abraão. Eu não preciso de vocês. São vocês que precisam de mim. Como diz Paul Washer, quando Deus nos dá o privilégio, Ele nos chama para adorá-lo, não é algo de merecimento que Ele está nos dando. É um privilégio. É um privilégio. Somos nós que precisamos de Deus, não é Deus que precisa de nós. Deus não se coloca, você não é, irmãos, você não é, irmão, a última bolachinha do pacote. Não é. Deus prefere o silêncio a um ritual hipócrita. Ele afirma que se seu povo despreza, ele vai buscar adoração entre as nações, entre os gentios, entre aqueles que são pagãos. É o que diz aí no verso 11, essa ameaça da graça universal. Aqueles que desprezam o privilégio, eles desprezam o privilégio que Deus estava dando para eles, então Deus estenderia sua graça agora para todas as nações. Essa é a verdade dura dessa passagem. Deus prefere uma porta fechada do que um altar profanado. Aqui, irmãos, há algo interessante para nós refletirmos. Você já deve ter dito ou, no mínimo, ouvido alguém dizer isso. O importante é que fulano esteja na igreja. Né? A gente diz isso. Né? Mas está lá todo errado. Fazendo tudo errado. Mas o importante é que está lá. Eu não sei de onde tiramos isso, né? Não sei de onde tiramos isso. O apóstolo Paulo, quando ele se deparou com um caso de imoralidade dentro da igreja, e ele ficou sabendo disso, ele brigou com os crentes da igreja de Corinto. Ele disse, por que vocês estão suportando essa pessoa no meio de vocês? Tirem esse perverso do meio de vocês. Não tem ninguém
sábio entre vocês o suficiente para arrancar essa pessoa daí? Até quando vocês vão tolerar esse tipo de coisa dentro da igreja? Então nós não temos, irmãos, respaldo bíblico para dizer que é melhor que a pessoa esteja em pecado dentro da igreja do que lá fora. Não. Porque a igreja é um lugar em que nós estamos cultuando a Deus. E eu sempre costumo enfatizar isso, irmãos, culto não é brincadeira. Culto não é brincadeira. Se você está no culto, mexendo no celular, mascando chiclete, com um sorriso no canto de boca, pensando em outras coisas, com a mente, sei lá onde, você não entendeu a natureza do culto. Você está diante deste Deus aqui, que não tolera um culto defeituoso, não tolera um culto mal apresentado, com as motivações erradas, nem com a forma errada. Deus quer um culto de acordo com os padrões que ele estabeleceu. Culto é coisa séria. Culto é coisa séria. Deus, então, não quer que esse tipo de coisa aconteça entre nós. Embora haja um tom de piedade quando a gente fala isso, né? É melhor a pessoa estar lá. É melhor a pessoa estar no nosso meio. Há um tom de piedade, mas na Escritura Sagrada não existe meio termo. Eu estava conversando com os jovens na escola dominical, não nessa aula, mas na aula anterior, ou não, sei lá quando. Mas existe aquela historinha do muro, não sei se os irmãos já ouviram falar, que tinha um fulano sentado no muro, do lado de cá estavam os anjos, né? E diziam para ele, pula pro lado de cá, representando o reino dos céus, vem pro lado de cá. Né? E do outro lado estavam os demônios. E os demônios estavam quietinhos, com a mão no bolso, só olhando para o cara em cima do muro. Então, o interlocutor, alguém pergunta, por que que os anjos estão gritando, desesperados para o indivíduo pular do muro para o lado do bem, e os demônios do lado do mal estão quietinhos, não estão falando nada? E alguém responde, porque o muro já pertence ao diabo. Não existe meio termo. A não escolha ou a imperfeição do culto já é uma escolha. Nós já estamos escolhendo desagradar a Deus quando apresentamos um culto que não possui as qualidades, as qualificações ou o padrão que Deus estabeleceu. Eu sei que eu estou assustando os irmãos aqui, né? Mas calma, né? O texto morde, mas depois assopra. Fique tranquilo, né? Deixa eu me perguntar para você, o que você está oferecendo para Deus? Qual é a qualidade do culto que você está oferecendo para Deus? Como que você entrou aqui essa noite? Veio com sua mente e o seu coração cativos para adorar a Deus? Está realmente preocupado em agradar a Deus com a sua vida? Bruno, isso é coisa do Antigo Testamento, eu não tenho mais que oferecer sacrifícios. Calma. O apóstolo Paulo diz em Romanos 12 o quê? Que nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele diz que este é o nosso culto racional. Logiken latreia no grego, é o culto do intelecto. Eu estou oferecendo, irmãos, olha isso aqui, eu estou compreendendo o que está acontecendo no culto. Eu estou atento a cada texto que é lido, a cada louvor que é cantado, à pregação que está sendo exposta. Eu estou concentrado no que está acontecendo. Esse é o meu culto racional, é o culto da razão, em que eu estou oferecendo o meu corpo como sacrifício a Deus. E um corpo que está manchado pelo pecado não vai ser aceito diante do altar de Deus. O autor aos Hebreus diz que o nosso louvor também é um sacrifício. Fruto do louvor dos nossos lábios que confessam o seu nome, esses tais sacrifícios Deus se agradará. Hebreus capítulo 12. Então existe sacrifício no Novo Testamento também, não da mesma qualidade, da mesma forma, mas existe uma natureza de sacrifício que também permeia o Novo Testamento. O que você está oferecendo a Deus aqui nessa noite? Quando nós não oferecemos o melhor para Deus, nós já escolhemos oferecer algo que Deus não se agrada. Não existe meio do caminho. Essa é a grande realidade. E por fim, meus irmãos, versos 12 a 14, o profeta Malaquias vai descrever o sacrifício dissimulado do texto. Caminhe comigo, o verso 12 diz assim, o verso 12 continua aí, né, com a acusação que Deus faz. Vocês profanam a mesa do Senhor quando dizem que ela é impura e desprezível. Eram os sacerdotes que estavam dizendo isso. Vocês sabem que os sacerdotes, eles não só ofereciam um sacrifício, eles não só
coordenavam a liturgia, mas eles também participavam do altar, eles comiam do altar. Eles comiam da carne sacrificada, da parte que era reservada para eles, e também comiam do pão que era reservado para eles. Só que os sacerdotes dessa geração, eles estavam comendo aquela carne, estavam comendo aquele pão e estavam dizendo, isso é desprezível. Estavam reclamando do que eles mesmos estavam oferecendo para Deus. Como é que eu parafraseio isso, irmãos? Que pregação ruim, né? O pastor não está pregando bem. O presbítero não está pregando bem. O louvor não foi bom. O louvor foi desafinado, né? Nada tá bom. Nada tá bom. É desprezível. Já viu aquele crente que fala assim? Ou pro bem ou pro mal, né? Nossa, o culto foi bom hoje. Ou o culto não foi bom hoje. Irmãos, quem é você, com todo respeito, para dizer se o culto é bom ou o culto é ruim? Quem sou eu? O culto é para mim? O culto é para você? Ou quando a gente ora, Deus, dá-nos um culto. Olha o atrevimento, irmãos. Olha a ousadia. A gente ora assim, Deus, dá-nos um culto abençoado. Deus me dar um culto? Não, a oração tem que ser, Deus, me ajude a apresentar um culto agradável ao Senhor. Muda o foco. Culto não é para você. Eu já disse isso, né? Já fui até confrontado aqui. Alguém, uma vez desci do púlpito, me perguntaram, você disse que a gente tem que se sentir mal na igreja. Eu falei, não é verdade, irmão. Como é que a gente vai se sentir bem num lugar que está o tempo todo tacando os nossos pecados? A gente se incomoda mesmo. A pregação deixa a gente constrangido diante do padrão que Deus exige de nós. Olha isso aqui. Estamos diante de um Deus que tem exigências elevadíssimas. Elevadíssimas. Um Deus justo, um Deus santo, um Deus maravilhosamente santo. Então nós devemos nos preocupar, sim, com a qualidade do nosso culto. Olha o verso 13. O verso 13 continua alegando que os sacerdotes eles estavam enfadados de se dedicarem ao serviço sagrado. E por isso eles apresentavam esses animais defeituosos, enfermos, roubados. Eles roubavam animais para oferecer como sacrifício. Eles diziam, que cansativo, que canseira, diz o texto aí. Ô negócio chato. Chato. O trabalho para Deus era algo enfadonho, imolar animal, oferecer... Tem que ser desse jeito que Moisés descreveu. Que negócio chato, Deus. Eu prefiro cantar os hinos da Cassiane, é mais gostoso. Eu prefiro pregação com fundo musical, é mais confortável. Eu prefiro me emocionar nos cultos, é muito melhor. Então, o versículo termina aí com uma pergunta. Deus diz, eu deveria aceitar isso de vocês? Eu tenho que aceitar esse tipo de culto das vossas mãos? E o último versículo da perícope que nós lemos aí, o verso 14, nada mais é do que uma imprecação, irmãos. Deus responde amaldiçoando os sacerdotes levitas. Os levitas que estavam sendo levianos. Né? Obviamente aqui não se tratavam de todos os sacerdotes, mas aqueles que, tendo o melhor a oferecer, diz o texto, né? Aquele que tem o macho no seu rebanho. Olha só, ele tinha o macho no seu rebanho, mas preferia dar a Deus aquele que tinha mácula. Deus amaldiçoa essas pessoas que davam o resto para Deus. O que sobrava, eles davam para Deus. Irmãos, é o que nós fazemos. Nós damos o resto da nossa saúde, damos o resto do nosso tempo, damos o resto do nosso intelecto, damos o resto da nossa força, damos o resto do nosso dinheiro, damos o resto do nosso conhecimento, damos o resto dos nossos bens, só o resto, para Deus. E o versículo então termina aí com a razão porque Deus tinha o direito de exigir essas coisas. Ele era rei. Ele é rei. E o seu nome seria engrandecido entre os gentios. E essa declaração aí, se os irmãos observarem, ela é
ela é feita pela terceira vez só nesse primeiro capítulo. Bata o olho aí nos versos 5, os versos 11 e os versos 14. Todos eles dizem, o Senhor será engrandecido além dos termos de Israel. Ele será temido entre os gentios. Já estava ali Deus mostrando que rejeitaria aquela geração de judeus e salvaria gentios, obviamente apontando para nós, gentios que foram enxertados dentro desse privilégio de participar da aliança que houvera sido feita com Abraão. Deus está dizendo que o louvor com maior dignidade, irmãos, seria oferecido não pelo povo eleito, mas pelos pagãos. Os pagãos se converteriam e ofereceriam um culto com maior dignidade que agradaria a Deus de maneira que ele de fato estava exigindo. Agora caminhe comigo aqui. Ao passo que o primeiro ponto que eu destaquei aqui apresentava o aspecto subjetivo do culto, ou seja, Deus está preocupado com o coração. Não adianta nada o aspecto externo do culto se não houver um coração intencionalmente dedicado para adorar a Deus. Esse último bloco vai destacar o aspecto objetivo do culto. O que é mais importante? O coração ou a forma? Eu destaquei para os irmãos que o coração ele tem uma certa vantagem. Mas Deus também está preocupado com a forma. Ele está dizendo aqui que a qualidade do animal que eles estavam oferecendo e do pão era impura, era imunda. Ele queria que fosse o melhor que fosse oferecido para ele. Nos versos 10 da passagem, os versos 13, Deus se refere à oferta, aquilo que era oferecido a ele. Deus está dizendo, o termo no hebraico que aparece aqui é, Deus não tinha prazer naquela qualidade de oferta que eles estavam apresentando a Deus. No verso 9 do primeiro bloco que eu destaquei, Deus está preocupado com a face do ofertante. Eu vou levantar o rosto de vocês? Aceitaria eu a vossa pessoa? Mas agora ele destaca a qualidade da oferta. Deus se preocupa com o coração, sim, mas Deus também se preocupa com a forma do culto. Deus também se preocupa com o modelo de culto, até porque a qualidade da oferta está intrinsecamente ligada à qualidade do ofertante. Se o ofertante for mau, a sua oferta será desprezível, será má, será desqualificada, não será aceita. Um bom exemplo para a gente entender isso é o caso de Caim e Abel. Não é verdade? Ao passo que Caim oferece um animal, se atente para isso, ele oferece um animal para Deus, eu não sei onde ele aprendeu isso, né? Depois você pergunta para o pastor. Onde Abel aprendeu que ele deveria oferecer um animal para Deus? Não vou dizer aqui, vocês perguntam para o pastor depois no final do culto, lição de casa. Ele oferece um animal para Deus. Caim, ele pega das suas plantações, o melhor do fruto da terra, e oferece para Deus. Isso foi registrado por Moisés intencionalmente. Por que um oferece sangue e o outro oferece algo relacionado à terra, à plantação? Né? É curioso. Por que Moisés registra a natureza da oferta? Um oferece sangue, o outro oferece a plantação. E o texto vai dizer lá em Gênesis capítulo 4, versos 4 e 5, se atentem para isso. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. E atentou o Senhor para Abel, o ofertante, e atentou o Senhor também para a sua oferta. O autor dos Hebreus vai dizer que Abel foi aceito porque ele ofereceu o seu sacrifício pela fé. Ou seja, havia um aspecto subjetivo, algo no coração de Abel. Ele já estava crendo na obra do Messias, por isso estava oferecendo um animal, um culto sangrento. Mas Deus não se atentou apenas para o ofertante. Ele atentou-se também para a natureza, o modelo, a qualidade da oferta. Então não basta ter a intenção boa, irmãos, né? A gente fala assim, o importante é a intenção. Mas já diz o ditado, não é bíblico, mas já diz o ditado, de boas intenções, o inferno está cheio. Os irmãos lembram de Saul. Quando Saul recebeu a ordem do profeta Samuel para matar dos amalequitas os homens e todos os animais.
Não é isso? Ele vai, empreende uma guerra contra os amalequitas e mata os homens e conserva os animais. Quando Samuel chega no arraial de Israel, ele fala, Saul, eu estou ouvindo aqui uns mugidos de animal. E Saul diz assim, não, pô, eu fui ligeiro, eu fui esperto, rapaz. Fui esperto. Eu não matei os homens, mas eu conservei os animais, porque eu vou pegar os animais e oferecer em sacrifício a Deus. Eu vou oferecer os animais para Deus. E Samuel fica doido da vida. Ele diz assim, o que Deus disse para você? Que era para você matar os homens e matar todos os animais. Por quê? Obedecer não adianta ter boa intenção. Lembram de Uzá? Quando Davi estava transportando a arca? E a arca vai cair? Quem vai deixar a arca cair? Não, é a arca de Deus. Pelo amor de Deus, eu preciso salvar esse negócio. Parece que eu vejo ele correndo em câmera lenta, com aquela musiquinha, né? Tan, 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 tan. E a arca vai cair, ele segura a arca, ele acha, pronto, eu sou um herói. Morre fulminado na hora, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Fazer do jeito certo é melhor do que ter boas intenções. Não adianta ter boas intenções. Mas eu me sinto bem, meu coração se alegra quando eu cultuo a Deus do meu jeito. O seu jeito não é o jeito de Deus. Para agradar a Deus tem que ser do jeito dele. Irmãos, basta ler a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. Todas as vezes que foi apresentado as exigências de culto, Deus nunca disse, faça do jeito que vocês se sentirem melhor. Como é que você se sente bem? Eu me sinto bem quando é música mais animada. Eu me sinto bem quando é música menos animada. Eu me sinto bem quando o pregador prega assim. Não. Não é do meu jeito, não é do seu jeito. Eu sempre falo pro pessoal da equipe do louvor, né? Se eu for tocar as músicas que eu gosto aqui na igreja, não fica um. Né? Porque o culto não é para mim. O culto é para Deus e para a edificação da igreja. Então, um modelo de culto, né? Há muito a se dizer sobre isso, porque os reformados discutiram muito sobre isso. O que tem no culto? Tem salmo, tem doutrina, tem profecia, tem oração, tem louvor. Tudo isso deve estar como elemento essencial do culto. Existem os elementos que são circunstanciais do culto. Quais são os elementos circunstanciais do culto? É o piano. Se o piano não tiver aqui, vai ter culto? Vai. Se não tiver o púlpito aqui, vai ter culto? Se não tiver microfone, vai ter culto? Se não tiver ventilador, vai ter culto? Se não tiver aqui o texto bíblico aqui fora, no data show aqui, como é que chama isso, sei lá, vai ter culto? Vai. Agora, se não tiver pregação, tem culto? Não. Se não tiver louvor, tem culto? Não. Se não tiver oração, tem culto? Não, porque são elementos essenciais. Isso foi Deus quem estabeleceu. Não adianta ter 200 louvor no culto. Isso não é culto. Isso é louvor. É um elemento. Para ser um culto, tem toda uma norma. E essa norma não fui eu que inventei. Não foi o pastor que inventou, não foi a igreja presbiteriana que inventou. Essa norma foi Deus quem estabeleceu. Deus se preocupa com a sua motivação? Sim, se preocupa com a intenção do seu coração. Mas Ele está preocupado com a forma também. Por isso ele costuma dizer que nós devemos procurar a igreja mais próxima da sua Bíblia. Né? Próxima da sua casa. Eu moro em Osasco, irmãos. Eu venho para cá. É mais próxima da sua Bíblia. É uma igreja que está respaldada para apresentar um culto bíblico para Deus, de acordo com os padrões que Deus estabeleceu. Senão, vomitar-te-ei, diz a Bíblia, da minha boca. O texto então diz aí, irmão, já estou terminando, que o povo reclama de canseira, cansaço. Lutero apresentou na sua famosa reforma protestante a doutrina do sacerdócio universal. O sacerdote hoje no Novo Testamento não são os pastores, viu? Não são os pastores. Sacerdote no Novo Testamento são todos os crentes. Ele nos fez reis e sacerdotes. Diz lá João no livro do Apocalipse. Nós somos sacerdotes. Por isso que o texto está falando com todo mundo aqui. Com todo mundo. E esses sacerdotes, eles estavam cansados. Eles estavam enfadados do culto. Irmãos, e quantos crentes são assim, né? Quantos crentes são assim? De novo, domingo. Oh, meu Deus do céu.
Eu estou cansado de ouvir a voz do pastor, não aguento. Muda o pregador, viu, pastor? Muda o pregador. Canta outra coisa, faz diferente, inventa lá o... Eu até comentei hoje na escola dominical que teve uma igreja um tempo atrás que fez lá um negócio de capoeira na igreja para chamar a atenção das pessoas. Skate. Tem igreja que põe lá a prancha, faz um monte de coisa lá para chamar a atenção das pessoas. Inventa alguma coisa para chamar. Faz uma coisa diferente, Bruno. Porque eu estou cansado disso. A pessoa que diz isso para Deus, ela é desprezível para Deus, porque a norma do culto foi Deus que estabeleceu. E por mais, de alguma maneira, engessada, né? Os presbiterianos são chamados de sorveterianos, né? Porque a gente fica meio engessado, meio durinho assim. Por mais que seja meio engessado, é o jeito que Deus estabeleceu. É o jeito que Deus estabeleceu. E nossa preocupação aqui é agradar a Deus. Eu não posso ficar cansado com aquilo que Deus ama. Eu não posso ficar cansado com aquilo que Deus ama. Com isso, irmãos, nós devemos aprender que nós não devemos oferecer o resto para Deus, mas o nosso melhor. Se você tem um animal, um macho, né, na sua casa, não dê o manco para Deus. Não dê o roubado para Deus. Não dê o pão imundo para Deus. Dê o melhor. Qual é o seu melhor? Qual é o seu talento? O que você pode oferecer para Deus? Eu tenho certeza, irmãos, porque isso fala comigo aqui, que nós não estamos dando o nosso melhor para Deus. Nós podemos dar muito mais. Oferecer muito mais para o nosso Senhor. E eu concluo aqui com uma consideração cristológica. Quando eu li essa passagem aqui, eu me assustei bastante. Eu falei, Senhor, eu não atingo isso aqui, eu não consigo. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim se eu tenho oferecido um culto desprezível ao Senhor. Algo que tem enojado o Senhor, que o Senhor me perdoe por isso. Se eu tenho feito algo com a motivação errada ou com a forma errada para ti, me perdoe. Eu orei a Deus. E o Senhor me fez lembrar de algo que cobre as minhas injustiças. Alguém, há 2026 anos atrás, se é que o calendário está correto, ofereceu um sacrifício perfeito, um sacrifício que não há necessidade de outro ser oferecido, que cobre as minhas imperfeições, que cobre as minhas injustiças, que cobre as minhas limitações litúrgicas também. Ele ofereceu um sacrifício que foi perfeitamente aceitável diante de Deus. É por isso que João Batista, quando está lá batizando as cobras, lá no Rio Jordão, né? Alguém pergunta, que cobra é essa, João? Ele fala, não, isso não é cobra, não. Esse aí é o Cordeiro de Deus. Não é isso? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bruno, como é que eu faço para o meu sacrifício ser aceito, então? Eu não consigo. Como diz Charles Spurgeon, até na minha fé tem incredulidade. Né? Até na minha santidade tem pecado. Quando eu canto com o mais profundo do meu coração, ainda não é suficiente. Quando as minhas lágrimas caem dos olhos, às vezes caem por egoísmo. Caem porque eu quero chamar a atenção. Quando eu exerço os meus dons na igreja, nem sempre são com as melhores motivações do mundo. Sempre tem uma coisinha lá. Ou é para aparecer, ou é para humilhar alguém, ou é para ser ovacionado, aplaudido. Sempre tem alguma coisa ali que desagrada a Deus. O que eu faço? Se esconda no sangue do Cordeiro que pagou o pecado e ofereceu um sacrifício perfeito e aceitável, perfeitamente aceitável, que cheirou bem as narinas de Deus lá na eternidade. É o sacrifício de Jesus Cristo. É assustador pensar na nossa qualidade de sacrifício. Nós não somos perfeitos, mas Cristo é. E eu pergunto para você, você confia? Você confia neste sacrifício? Ou ainda está confiando nas suas obras? Na sua qualidade, na sua
qualificação? Você confia na obra expiatória ou ainda está confiando na sua capacidade de chamar a atenção de Deus com alguma das suas virtudes? Tim Keller dizia que as nossas melhores obras não passam de pecados espetaculares. Na verdade, quando a gente faz a coisa mais bonita do mundo, ainda não passa de um pecado espetacular. Nossa, que pecadão que você cometeu, Bruno. É isso. Mas quando nós estamos em Cristo, nós somos aceitáveis diante de Deus. Eu encerro com isso, lembrando da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela era feita de madeira de acácia. E nas árvores judaicas existiam muitas madeiras que eram de melhor qualidade do que a acácia. Mas Deus diz para Moisés, você vai fazer a Arca da Aliança com madeira de acácia. A madeira de acácia, quando ela era cortada, tá aí um marceneiro aí, ó, que pode ajudar, ela deixava algumas marcas, ela não era uma madeira boa. E aí se pergunta, por que Deus mandou fazer a Arca da Aliança, que representava a sua glória no meio do povo de Israel, de uma madeira tão medíocre? Mas o texto não para aí. Deus fala para Moisés, vai pegar essa madeira, vai cortar ela certinha, bonitinha, uma madeira fraca, só que você vai cobrir ela de ouro puro. Para que quando a minha glória, a Shekinah, o kavod de Deus, o peso da glória de Deus, descesse do tabernáculo, e Deus olhasse para a tampa do propiciatório, ele não veria madeira de acácia. Ele veria o ouro puro que estava sobre a madeira. E assim é a obra do Messias sobre nós. Quando a glória de Deus desce no culto, ele não olha, se você está em Cristo, como diz o apóstolo Paulo, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se nós estamos em Cristo, Deus não olha para as nossas injustiças. Ele não olha para a nossa imperfeição. Ele não olha para a habilidade que temos de cantar bem ou de pregar bem. Essas coisas não têm valor para Deus. Mas o sacrifício de Cristo que cobre os nossos pecados, que cobre as nossas transgressões. Se arrependa dos seus pecados essa noite e se esconda na cruz de Cristo, para que o seu sacrifício, o seu culto, possa ser aceitável diante de Deus, para que o seu sacrifício não seja um sacrifício sem sacrifício, seja um sacrifício que agrade a Deus. Que Deus abençoe, queridos irmãos. Em resposta à palavra do Senhor Deus que acabamos de ouvir, nós vamos entoar o hino Louvores Sem Fim, hino de número 38 do Inário Novo Cântico. Quero convidar os irmãos, puderem, se coloquem em pé e vamos juntos entoar ao Senhor Deus, neste momento, este hino de louvor a Ele. Amém? Louvemos ao Senhor. Mil